Oi, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês nesse evento. Eu sou o Lucas Schuch, eu sou publicitário. Trabalhei alguns anos em agência de propaganda, sou diretor de arte por formação. E depois que eu comecei a ver alguns problemas, algumas transformações nas agências, nos modelos de negócio, nos novos modelos de negócio, eu comecei a querer pesquisar mais isso. Fui procurar um mestrado. Então hoje eu sou mestre em comunicação, ainda que o título eu não use muito, porque eu acho uma coisa meio, né? Mas eu sou mestre em comunicação e minha pesquisa, eu sou um pesquisador de propaganda e eu pesquiso as transformações na prática publicitária, né? As transformações no fazer publicitário. Tudo isso me levou, quase num movimento de tentar divulgar minha pesquisa, de divulgação científica, isso me levou a um podcast, chama Propaganda Não É Só Isso Aí, que eu ia adorar se você escutasse. Lá a gente fala com lideranças jovens, pessoas que de alguma forma estão fazendo com que a gente repense a propaganda e estão propondo seus próprios novos modelos de negócio, quase que numa ruptura com o que a gente sempre teve de mais estigmatizado na propaganda, né? Bom, e aí acabou que com essa pesquisa, com o podcast, a gente começou a perceber que lugares eram não tão saudáveis para a prática publicitária, né? E que problemas estavam nesses espaços de trabalho. Então a gente está falando sim de todos os problemas de modelo de remuneração, jornadas excessivas de trabalho e tudo mais, mas, sobretudo, de pessoas diferentes daquele padrão, estereótipo padrão de publicitário, não terem espaços nesses lugares, né? Minorias e grupos minorizados não eram vistos nesses espaços, e a gente começou a falar sobre isso. Acabou que, e aí que a gente está nesse painel sobre, tem esse painel sobre saúde mental e tudo mais em propaganda, na verdade eu não escolhi falar sobre saúde mental, foi uma pauta que ela naturalmente floresceu porque é um problema muito latente do nosso campo. E aí que mora o perigo, né? É um problema que a gente sempre teve em propaganda e ele é mais uma dessas práticas naturalizadas, entende? Que a gente não, a gente por muito tempo a gente sabia que tinha algo de errado e por inúmeros motivos a gente não podia falar sobre eles. Acaba que hoje a gente consegue ter espaços de trabalho, sejam esses novos espaços ou mesmo as agências se reformulando para terem espaços mais saudáveis e mais sustentáveis para as pessoas. Então a gente começa a ter espaços de debate sobre saúde mental em propaganda. E isso é muito importante. No podcast a gente fala, sempre esse assunto acaba aparecendo, sendo premiado. Então quando a gente falou com o Spartacus, por exemplo, que é um creator, um publicitário creator que saiu, evadiu desses espaços e se dedicou à carreira de creator digital, né? A gente fala sobre como ele se previne também, se blinda a sua saúde mental, assim, se cuida para não ter problemas maiores, né? Ainda mais, sobretudo, vivendo nesse mundo digital. E aí teve um último episódio, especificamente sobre saúde mental, né? Que é sobre burnout, né? A síndrome de burnout que vocês, como estudantes, também podem estar sujeitos. Então, super recomendo que vocês escutem. É uma síndrome de caráter depressivo que ela pode, ela é gerada a partir de uma estafa, de um estresse relacionado ao trabalho ou ao estudo, que no fim das contas pode te levar a se afastar do seu ofício, da propaganda ou da prática que você quiser. Ela não é exclusiva da propaganda, mas nesse episódio a gente fala um pouco mais sobre como se cuidar da sua saúde mental nesses ambientes que talvez não sejam tão favoráveis, especialmente a jovens que estão buscando espaços de trabalho mais saudáveis, mais sustentáveis, né? Então, se vocês, nessa busca por falar sobre saúde mental, é muito importante que a gente se conheça, né? Para se prevenir desses gatilhos que são, eu não vou dizer inatos da profissão, porque eles são transformáveis, mas que eles estão muito presentes na prática do dia a dia dessa profissão que vocês escolheram. Bom, é importante a gente saber que essas mudanças, elas nos levam para caminhos melhores na propaganda. E aí sim, falando para vocês, ainda que o podcast, a minha pesquisa e tudo mais, ele se preocupe muito em falar sobre os problemas e diagnosticar esses problemas
latentes da indústria, a gente se preocupa muito também em poder abrir os olhos da juventude, especialmente alunos de propaganda, sobre um cenário muito positivo que a gente tem aí na frente, né? Essas mudanças todas acabaram gerando uma efervescência de novos modelos de negócio, novas oportunidades de se trabalhar em propaganda, algo que a gente já falava há muito tempo, mas acabava que, pela força que as grandes marcas colocavam exclusivamente nas agências, os espaços de trabalho ficavam meio que resumidos a elas, né? Hoje a gente tem esses novos modelos de trabalho que, de fato, são oportunidades muito promissoras, especialmente para jovens talentos, né? Que optam por dizer assim, cara, legal aí a sua agência, mas eu não quero me submeter a esse tipo de trabalho, né? Então, eu vejo um futuro muito, muito, muito promissor nesses novos espaços de trabalho, onde as pessoas conseguem buscar e manter esse foco ativo em melhores condições de trabalho e melhores relações humanas, que também era um dos problemas que a gente sempre teve nesses espaços. Então, vários dos modelos que a gente investiga lá no podcast e vários dos modelos que eu tenho me relacionado ultimamente dizem respeito a abolir práticas de assédio moral e sexual que, visto uma pesquisa do grupo de planejamento que a gente tem de 2017, era uma prática naturalizada dentro dos espaços de trabalho de agência. Então, eu recomendo que vocês procurem essa pesquisa também para ficarem atentos. Então, nós temos novos modelos de negócio que dizem que isso aqui é tolerância zero a esse tipo de prática, que é uma das recomendações do grupo de planejamento para esse tipo de ação, né? A gente tem também modelos que dizem, eu não trabalho mais que 6 horas por dia. A gente tem modelos que dizem, nós nos valemos da diversidade, ainda que esse termo a gente já esteja questionando hoje, mas a gente se vale de pessoas diversas daquele estereótipo padrão que a gente sempre teve aqui, né? Então, lá a gente investiga também esse tipo de modelo, que se vale muito do potencial criativo de outras pessoas, né? De minorias e grupos minorizados, como eu falei antes. A gente tem também por lá pessoas que se valem do coletivo, de novas pessoas trabalhando junto por causas sociais, que também é uma das características da nova geração, né? Se engajar mais em causas sociais do que exclusivamente por dinheiro, ainda que boletos, todos precisamos pagar, e queremos, é muito importante. Então, lá a gente investiga novas possibilidades, então, a meu ver, o futuro é extremamente promissor para esse tipo de pessoa que está muito interessada em ambientes mais sustentáveis e saudáveis em propaganda. Eu queria convidar vocês a passar por lá, dar uma escutadinha no podcast e também, especialmente, cuidem da sua cabecinha. É muito importante que, nesse cenário de transição, vocês vão ver momentos altos e baixos, como sempre teve. Não é uma novidade em propaganda a gente falar sobre transformações. O ponto é que a gente vive um alto número de transformações nesse momento. Então é importante que vocês se mantenham sempre alertas sobre que tipo de causa os espaços de trabalho que vocês querem ocupar se engajam. Que tipo de pauta é levantada lá dentro e tudo mais. Isso vai ajudar vocês a chegar nesses ambientes mais saudáveis e mais sustentáveis de pessoas que se preocupam em trazer para as pessoas que estão lá um dia a dia leve, como sempre deveria ter sido, né? Bom, eu espero que vocês tenham um ótimo evento. Desculpa se eu me estendi. Muito bom estar aqui com vocês. Café com Case, né? Adorei esse nome, adorei tudo. Um bom evento para vocês. Da próxima vez, eu gostaria de estar aí, então me convidem, me levem. Já quero conhecer vocês, tá bom? Até mais.